Esse cara ia ficar orgulhoso de ver essa parada que a gente fez. Eu não fazia a menor ideia do que ia virar esse negócio. Eu sempre acreditei, cara, que o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Eu vivi uma parada muito legal ali, cara, nos meus 17, 18 anos de idade, de poder abrir minha cabeça, cara, expandir minha forma de pensar, descobrir um sistema de pensamento, de construção de ideias, ter prazer naquilo, no estudo, cara, um monte de coisa que durante minha vida escolar inteira passou completamente despercebido por mim. Salve, salve, Universo Narrado! Hoje eu vou reagir aqui, cara, ao primeiro vídeo da história do canal, meu primeiro vídeo no YouTube de uma década atrás. Esse vídeo começou, cara, a aparecer pra uma galera aí, né? O algoritmo começou a recomendar pra galera aí, começou a surgir uns comentários mais recentes e eu resolvi fazer um react aqui, cara. Tem alguns bons anos que eu não vejo esse vídeo. E comentar algumas coisas com vocês. Eu acho que foi porque recentemente eu fiz uma postagem que eu cito, né, comento esse vídeo e tal. Acho que a galera foi pesquisar e assistir e o algoritmo começou a recomendar pra galera. Vamos lá então, cara, vamos assistir juntos aqui, eu quero fazer alguns comentários, ver como é que é essa parada. Visitar um cara que eu sou muito grato, cara, que é o Guizoli de uma década atrás. Tomou boas decisões e, enfim, escolheu estudar, compartilhar o seu conhecimento, trabalhar pra caramba, construir algumas coisas e hoje eu vim parar aqui, meu irmão, graças a ele, sou grato demais a esse cara, então vai ser um momento divertido aqui, cara. Se você não viu esse vídeo, vamos ver juntos aqui. Vou pegar aqui os vídeos mais antigos, beleza? Pra que vou usar isso na minha vida? Queda Livre 01, caraca, 11 anos atrás, irmão. Se você não sabe, tá? O nome do canal era Queda Livre na época, ele não se chamava Universo Narrado. Por qual razão eu mudei? Queda Livre era um negócio que remetia à física, eu achava um nome legal e tal. Inicialmente, cara, eu montei esse canal no YouTube sem pretensão nenhuma. Eu só precisava de um lugar para poder extravasar, falar de física e matemática, das coisas legais que eu tava aprendendo, cara. E bom, eu comecei, era física e matemática que eu tava estudando, então com uns teoremas, umas demonstrações, umas ideias, uns raciocínios ali e tal, e Queda Livre remetia à física. Né? O que aconteceu foi que, na verdade, Queda Livre é um nome ruim pra cacete, eu fui descobrir isso aí depois, porque alguém me perguntava, fulano falou que você tem um canal no YouTube, né, e tal, digita lá, Queda Livre. Aí todo mundo digitava, ninguém achava, não acha esse canal e tal, porque Queda Livre, querendo ou não, é um tema muito comum de física, então aparecia aulas de um monte de outros canais sobre Queda Livre, né, que é um tema de cinemática. Aparecia, tinha um canal lá na época, era grande, nem sei hoje em dia, nem sei se existe mais, era um canal de caras que pulavam de paraquedas, que chamava Queda Livre. Então, enfim, tinha um monte de coisa que chamava Queda Livre e ninguém me encontrava, cara. Eu achava isso muito ruim. Eu fui sacando que o nome não era muito buscável. E depois de um tempo também, eu fui me desconectando um pouco daquele nome, porque ele remetia só à física. E eu queria falar de matemática, de literatura, de filosofia, de física também. Eu fui entendendo que o canal era sobre educação. A física e a matemática eram só algumas das óticas que a gente podia usar para ler o universo. Mas o universo, meu irmão, ele é narrado por várias outras linguagens e cada uma delas permite a gente explorar e capturar uma beleza diferente desse universo. Daí a gente mudou o nome para o Universo Narrado. Isso foi já em 2019, sacou? 2019 para 2020 ali. É isso, então tá, vamos assistir o vídeo um pouquinho do contexto só para você sacar aqui. Nessa época eu tinha 18 anos de idade, tá? O canal foi criado em 2014 ali, então você vai visitar aqui o Guizoli de 18 anos de idade. Claramente ele devia ter no máximo uns 60 quilos de massa, né? Pô, puxando os ferrinhos de lá pra cá, vamos ver. Resultante centrífugo, por um sistema linear aqui a gente consegue resolver, né? Bom, fica evidente aqui então do que se trata, né? Assunto encerrado por hoje. Até mais. Mano. Só um comentáriozinho, cara. Isso aqui, eu acho que até hoje tá assim, né? No meu antigo quarto, lá na casa dos meus pais. Eu fui me fascinando tanto física e matemática que eu ia rabiscando, cara, nas paredes, né? As formas, equações, demonstrações que eu achava bonito. Eu acho que até hoje tá assim. Se você quiser, comenta aí embaixo, eu dou um pulo lá na casa do meu pai e da minha mãe, grava um vídeo, pergunta o que eles achavam dessa loucura aí. Mas eu acho que até hoje tá desse jeito lá, cara. Eu nunca vou usar isso na minha vida, velho. Nunca vou usar isso na minha vida. Aí Queda Livre. E aí, meu jovem, esse vídeo é pra você. Um óculos sem lente que eu catei só pra gravar o vídeo, cara. Comida de boteco que eu tinha ganhado num evento que teve de boteco aqui em Minas Gerais. Sei que em algum momento da sua vida, em uma aula de matemática, de física, já se fez aquela seguinte pergunta: professor, mas pra que eu vou usar isso na minha vida? Ou suas variantes, como professor, qual que é a aplicação disso? Enfim, pra você que sempre se questionou isso, pra você também que compartilhava aquela foto no Facebook de mais um dia da minha vida se passou e até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada.
Esse vídeo é uma tentativa de responder todas essas perguntas independente de seus contextos, seja para um assunto de física, matemática ou por que for. Então vamos tentar. Bom, para quem não me conhece... Ô, cacete, a agulha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um mero mortal estudante e admirador da matemática e da física. Mas então vamos lá. Para a gente tentar responder essa pergunta, vamos tentar recordar um conhecimento bem básico de geometria. Algo que no ensino fundamental todo mundo já sabe, mas algo muito simples mesmo. Cara, eu sou muito grato a esse maluco aqui, velho. Esse maluco aqui... Deixa eu fazer até um recorte, um pequeno comentário, cara. Pô, bicho... Esse aqui eu até emociono. Esse maluco aqui tomou umas decisões muito boas lá atrás, aos 18 anos. Cara, você tá aqui, talvez você seja jovem. Você tem aí 16, 17, 18 anos, 19 anos, 20 anos de idade. E talvez por ser jovem, você pensa assim, cara, eu não consigo fazer coisas muito relevantes. Tenho que estudar, me formar, tem que sei lá o que e tal. E de fato, talvez você tenha. Mas, cara, muitas pessoas jovens fizeram coisas muito relevantes, né, cara? Sei lá, o Steve Jobs criou a Apple, ele tinha 21 anos, se eu não me engano. Né? O Einstein publicou a teoria mais genial e o ano mirabolante que ele teve lá de produzir 3 artigos geniais, um deles sobre a teoria da relatividade especial, o outro sobre o efeito fotoelétrico que fez ele ganhar o prêmio Nobel. Ele não tinha 25 anos de idade, sacou? O Newton, cara, quando ele está construindo boa parte das suas ideias ali, cálculo integral diferencial, teorias da mecânica, da gravitação, ele faz tudo isso antes dos 25 anos de idade, boa parte disso ele faz aos 20 anos de idade. Então, enfim, tudo isso só para dizer, cara, que o fato de você ser jovem não te desqualifica para fazer coisas grandiosas. Muito pelo contrário, às vezes o jovem tem muita coragem, muita audácia, o que possibilita com que ele talvez faça coisas revolucionárias em certa medida, né? No caso do Einstein, desses caras que eu tô falando, as teorias deles representavam grandes rupturas com o status quo, né? O modo atual de pensar. E a verdade, cara, é que ali aos 18 anos eu não tinha essa pretensão, lógico, mas eu tive a coragem de fazer esse vídeo aqui, cara. Que se você for ver aqui, cara, talvez não seja muito bom, a iluminação era bem mais ou menos, não tinha nem microfone, o áudio não era o melhor, tinha uma câmerazinha que eu comprei, você não conhece a história, eu vendia paçoca na rua, irmão. Ralei com um amigo meu que trabalhava na rua, era vendedor ambulante, trabalhei 3 meses lá, pra quem é de Belo Horizonte, ali, ó, na entrada do metrô da Lagoinha, perto da rodoviária de Belo Horizonte. Ralei 3 meses lá na rua, vendendo paçoca, várias vezes fugindo de fiscal, que ia confiscar a mercadoria. Juntei a importância de R$1.000, atravessei a rua ali lá logo no Oiapoque, comprei uma câmerazinha, uma GoPro, era o que dava, 1.000 conto. Pra quê? Pra eu agora poder filmar e compartilhar com a galera os fascínios que eu tava tendo com física e matemática. Eu queria colocar ali as aulas que eu gostaria de ter tido na escola, mas que eu não tive, que nunca existiram. Eu queria só compartilhar. Eu não tinha grandes pretensões, cara, mas ali atrás, mesmo talvez com a dicção, com a oratória muito mais ou menos, todo tímido, fechado, cara, aquilo foi o melhor que eu podia fazer. Se eu talvez fosse esperar ficar bom o suficiente, eu nunca tinha nem começado. Mas ali, cara, aquele maluco ali, eu não sabia disso, mas ele estava construindo, iniciando o que viria a se tornar a maior escola de exatas do país, cara. Sacou? Hoje a gente já teve aqui no Universo Narrado mais de 50 mil alunos, auxiliou com que milhares deles acertassem mais de 90% em física e matemática, fossem aprovados em medicina na USP, na UFMG, aprovados no IME, no ITA, em provas militares. E que, mais do que isso, né, cara, que mudassem a sua relação com as exatas. Aquele maluco aí de 18 anos num quarto, falando baixinho, com a dicção meio ruim, com a oratória bem mais ou menos, não estava preparado, não era o melhor vídeo de todos, era o melhor que eu pude gerar ali, gastei horas e horas, cara, 2 semanas editando, aprendendo as coisas, e aí eu olhei e falei, cara, isso aqui tá legal. E postei. E um monte de gente me zoando. Sim, um monte de gente me zoando, até porque na época, 10 anos atrás, cara, hoje se vive de internet, hoje a galera entende que isso pode ser um trabalho, na época não, era um negócio meio de ator, era um hobby, mas eu acreditava, eu olhei pra esse vídeo e falei, cara, esse vídeo tá foda, esse vídeo tá maneiro, tem uma mensagem legal, vou colocar. E cada aula e cada vídeo que eu colocava era nessa intenção, cara, esse aqui tem uma mensagem legal, isso aqui vai ajudar alguém a pensar melhor, a ficar mais inteligente, mesmo olhando e vendo que a qualidade não tava lá, essas coisas, etc e tal, mas era o melhor que eu podia fazer ali. Eu não esperei ficar bom o suficiente pra pôr, senão eu nunca teria começado, sacou? Porque é sempre uma jornada de melhoria. Então eu não consigo olhar pra esse vídeo, eu acho esse vídeo do cacete, irmão. Não consigo olhar pra esse vídeo e falar, nossa, hoje a minha oratória é muito melhor, minha capacidade de comunicar, de articular, lógico que é, irmão. 2.000 vídeos depois, uma década depois, se eu não tivesse melhorado, eu era incompetente nesse meu trabalho aqui, certo? Mas não, cara, ele era o melhor que eu podia entregar. E eu fico muito grato de ter começado, de ter feito, mesmo com a gente zoando, criticando, porque aquilo ali era o que eu conseguia fazer. E aquilo ali teve impacto, cara, aquilo ali teve relevância. Se tiver alguém aqui das antigas, da época do Queda Livre, por favor, me conta aí. Mas
o queda livre impactou muitas pessoas, mesmo sendo uma qualidade talvez muito aquém do que eu consigo gerar hoje. Enfim, tudo isso é só uma breve reflexão, cara, pra você que quer fazer alguma coisa, seja lá o que for, cara, não espera você ficar bom o suficiente, não espera não, mas é porque não tá bom, não, é isso mesmo, cara, vai fazendo, você vai melhorando, é com o tempo, você vai melhorando, aprendendo, é no meio da jornada, sacou? Não é quando você chega lá, nunca tem o chegar lá, meu irmão, a vida é uma travessia, sacou? O tempo inteiro melhorando, lapidando as coisas, e cara, eu não poderia ser mais grato a esse camarada, que aos 18 anos ele não sabia, mas estava iniciando uma revolução, estava iniciando o que se tornaria a maior escola de exatas do país, que impactaria milhões de pessoas, para mudar a forma como elas pensam, enxergam física e matemática. Você tá maluco, não? Só tem a admirar esse cara que plantou muito bem lá atrás, né? Escolheu estudar, investir toda a sua grana em livros, não ter carro, não ter moto, não ter nada, mas estudar, sentar, investir em conhecimento, comprar livros, se tornar mais inteligente, trabalhar pra caramba e se tornar uma das referências naquilo que ele faz. Aí esse maluco que começou tudo aqui, cara. Sacou? Eu tô aqui por conta dele. Então eu acho esse vídeo aqui do cacete, tá maluco, irmão? Que vai ser bem importante para a gente tentar responder essa pergunta. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai lembrar aqui a situação de quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, essa situação aqui. Como Legal. você pode ver, quando eu tinha uma preocupação com a didática, né? Eu vou querer mostrar aqui como é que o Eratóstenes calculou o raio da Terra e tal, mas eu queria mostrar, pô, velho, se a galera não souber que existe duas paralelas quando corta por uma transversal, um ângulo igual ao outro, eu fiz, observe, o meu primeiro vídeo já fazia questão de eu queria chegar numa ideia, de entender quais eram os pré-requisitos para essa ideia, apresentar eles numa ordem legal, costurar eles para que qualquer um pudesse compreender o vídeo, mesmo quem não soubesse nada de matemática. Eu lembro que eu fiquei pensando pra caramba aqui em como é que eu apresentaria essas ideias. Transversal corta essas duas retas paralelas, a gente tem um par de ângulos chamados alternos internos, são esses aqui, que eles vão ser sempre iguais. Agora vamos lembrar que nessa situação, quando a gente tem uma reta e um ponto P qualquer, a menor distância entre esse ponto e essa reta vai ser aquela tomada perpendicularmente. A gente pode traçar vários segmentos de reta ligando o ponto a essa reta, mas aquele que vai ter o menor comprimento vai ser aquele que vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta, ou seja, o segmento de reta que é perpendicular a essa reta. E se a gente tiver, no caso aqui, uma circunferência, e a gente tem esse ponto P que pertence à circunferência, vamos imaginar também que tem uma reta que passa por esse ponto P. No caso, a menor distância entre um ponto que pertence à circunferência até o seu centro é chamada de raio. E como esse ponto P, que pertence à circunferência, também pertence a essa reta, e a menor distância entre um ponto, no caso o centro da circunferência, e uma reta é tomada perpendicularmente, e nesse caso, essa menor distância é chamada de raio, a gente tem que o raio é perpendicular à reta que tangencia... Pô, que legal, cara. Caramba, beleza. Realmente, a dinâmica do vídeo não é muito boa, mas é o primeiro vídeo que eu tava fazendo. A dinâmica, eu falo do desenrolar do vídeo ali e tal, né? Mas, olha pra você ver, tudo isso pra explicar pro cara que o raio é perpendicular à reta tangente. Olha que doido, construir as ideias, dobrar elas com calma pra todo mundo conseguir entender a ideia, né? Eu não queria só chegar na conclusão, eu queria construir a ideia, né? Legal. Vamos lá, com calma. Basicamente o que a gente quer relembrar aqui é que qualquer segmento de reta ou o que for que é perpendicular à circunferência, o prolongamento desse segmento ele vai passar pelo centro da circunferência. Caraca. Só para explicar o negócio do graveto. Era só isso, nada muito complicado. Agora vamos tentar responder nossa pergunta relembrando um feito extraordinário de um maluco chamado Eratóstenes, lá de Alexandria. Bom, esse maluco ralava na biblioteca lá de Alexandria e um determinado dia ele achou um papiro lá que tinha informação que todo dia 21 de junho, se fosse colocado um graveto ou um poste que tivesse exatamente na vertical, não ia haver formação de sombra. Bom, hoje a gente já sabe que esse fenômeno se trata do solstício de verão no hemisfério norte. Geografia, hein, mano? Wikipédia, a barata é louca, mano. Mas enfim, vamos lá. O que acontece é que Eratóstenes percebeu que isso não acontecia na sua cidade, Alexandria. Se ele chegasse meio-dia no dia 21 de junho e colocasse qualquer fita lá na vertical, ia haver formação de sombra. Daí ele conclui que a Terra realmente não era plana. Legal, cara. Pesquei um negócio, esses rabiscos que eu fazia na parede, esse aqui traduz bem o que a gente faz aqui no Universo Narrado. Learn, aprenda, pense, crie, né? Isso acho que resume boa parte que eu vim fazer na última década aí, cara. Porque essa diferença do tamanho da sombra se dava à curvatura da Terra. Porque como o Sol está muito longe da Terra, e ele é muito maior do que a Terra, os raios de luz do Sol chegam praticamente paralelos aqui na superfície da Terra. Então, se a Terra fosse plana, certamente em qualquer região da Terra, os tamanhos das sombras teriam que ser os mesmos. Quanto mais acentuada fosse essa curvatura, maior ia ser a diferença no tamanho da sombra. Ficou bem explicado esse agora negócio, vamos lá. O que o camarada arrumou? Ele pegou lá na sua cidade de Alexandria e pum! Meteu um graveto lá na vertical, ou seja, o graveto era perpendicular ao solo. Aí ele viu que dava uma sombra lá e etc.
A fita é a seguinte, aqui a gente tem aquela mesma situação da geometria plana básica, duas paralelas cortadas por uma transversal. As paralelas são os raios de luz As do coisas se Sol, e a conectando. transversal é o prolongamento desse graveto, que como ele era perpendicular à superfície da Terra, o seu prolongamento é passar pelo centro da Terra. E o que acontece? A gente tem esse ângulozinho aqui, que é formado pelo graveto e o raio de luz. Só que ele é alterno interno com esse ângulo central, que está aqui no centro da Terra. Aquela geometria plana básica que a gente tinha discutido no início, né? Então, enfim, o que aconteceu? Eratóstenes pegou, mediu esse ângulo. Como ele poderia ter medido esse ângulo? Está aqui o triângulo em questão que aparece na situação. Se ele mede o tamanho do graveto e mede o tamanho da sombra, ele consegue achar a tangente desse ângulo. E pela função inversa da tangente, a função arco-tangente, ele conseguiria achar esse ângulo. Claro que para isso... Caraca, mano, ficou muito bem explicado essa parada, né? Conectado, costurado, muito bom. Pô. Precisar ter uma tabela com esses valores da inversa da tangente. Claro, como eu disse, né? A forma, a dicção, a gravação, a qualidade do que está sendo feito, tudo isso evoluiu, mas sacou? A linha que vai costurando o fio narrativo inteiro, nossa, cara, ficou maneiraço. Duvido muito que isso existia, pelo fato de que isso foi no século II a.C. Eu não sei exatamente como ele calculou, só para vocês verem que é muito fácil a gente achar esse ângulo. Achando esse ângulo, na verdade, ele tem um ângulo central, que está lá no centro da Terra, nessa situação. E o que acontece? Como ele sabe um pouquinho de geometria, ele sabia que para a gente percorrer completamente a superfície da Terra, nós precisaríamos de 360 graus. No caso, ele mediu esse ângulo e dava 7,2 graus aproximadamente. Legal, daí era cara, fácil, muito só legal. montar uma proporção, ou o princípio fundamental da química, mais conhecido como regra de 3. O que ele fez foi basicamente o seguinte: ele conhecia a distância entre essas duas cidades. Diz a lenda até que ele mandou um maluco ir andando e contando passo a passo para achar a distância. Mas isso eu já não sei, né? Ele faz a proporção, ou a regra de 3, em que 7,2 graus correspondem aproximadamente a 800 quilômetros, que é a medida que ele tinha. Então 360 graus irá corresponder a 40 mil quilômetros. Foi o valor encontrado por Eratóstenes do comprimento da superfície da Terra. Enfim, acabou. Agora você se pergunta, mano, como isso vai responder a minha pergunta? Pra você que já se perdeu no meio do vídeo e nem lembra qual a pergunta, professor, pra que eu vou usar isso na minha vida? Isso o quê? Qualquer coisa, mano. Mas é o seguinte, a moral da história tá em Eratóstenes usou um conhecimento que qualquer pessoa que terminou o ensino fundamental já tem, e ele usou isso para promover um avanço na ciência imensurável. E onde que eu tô querendo chegar? Eu quero chegar foi no que Eratóstenes fez com aquilo, mesmo sendo muito elementar. Às vezes você se pergunta, cara, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Então vamos chegar lá. O que Eratóstenes fez foi entender aquela ferramenta da geometria plana, sem, provavelmente, se questionar para que ele poderia usar. Ele compreendeu aquilo e ele achou um uso para aquilo. Ninguém precisou dizer para ele onde ele precisava usar. E talvez se dissesse, provavelmente não iam dizer, para calcular o raio da Terra. Enfim, vamos responder a pergunta. Trigonometria, funções, equações, hidrostática, dinâmica, mecânica, cinemática, logaritmos, geometria analítica, números complexos. Para que eu vou usar isso na minha vida? A nossa resposta é pro que você quiser. Como é que é? É, mano, pro que você quiser. Entenda o bagulho todo do Eratóstenes aqui como uma fábula. Se você não entendeu bosta nenhuma até aqui, não tem problema. Vamos pra moral da história, que é o mais importante. Onde eu queria chegar? Mano, o maluco lá no século II a.C. usou um conhecimento extremamente elementar para alcançar e promover um avanço no conhecimento que era, assim, muito além do tempo dele. Onde eu quero chegar é o seguinte: a gente tem que entender a matemática, a física, a ciência em si, não como algo que você pergunta, mas pra que eu vou usar isso? Ou como algo que você decora pra fazer uma prova, ou pra fazer umas questões de vestibular e entrar na faculdade. Não, mano, a gente tem que entender como uma ferramenta, velho. Como uma ferramenta que dá pra gente infinitas possibilidades. Seria até uma tremenda sacanagem você perguntar pro seu professor pra que você vai usar isso e ele responder umas 2 ou 3 aplicações que aquilo tem. Porque ele, na verdade, já tá só limitando as possibilidades que aquilo tem. É a gente quem tem que decidir pra que a gente vai usar aquilo. Mas pra isso, você tem que compreender bem aquela ferramenta. Da onde que ela vem, como que ela foi criada. Que mensagem foda, hein, cara? Que vídeo foda, cara. Que mensagem do cacete, né? Enfim, vou continuar aqui, mas isso é muito louco, né? Muita coisa mudou de lá pra cá, cara. Eu tinha 18 anos, hoje tô com 29. Pô, bicho, tá maluco? Entrei numa faculdade, abandonei uma faculdade, me formei num curso em física na FMG, fiz um mestrado, escrevi livros, caramba, montei empresa, comprei empresa, vendi empresa, me frustrei com muita coisa, me casei, tive filho, irmão. Porra, muita coisa aconteceu na minha vida nessa década aí. Muita coisa mudou. O canal mudou de nome, virou uma empresa, hoje tem quase 50 pessoas trabalhando aqui com a gente, impactamos milhares de alunos.
Muita coisa na forma de produzir conteúdo e de fazer o que a gente faz mudou naturalmente, mas a convicção de que estudar com um fim em si mesmo, de que cultivar uma vida inclinada ao estudo, de que aprender por aprender é a melhor forma de fazer educação, continua igual. Olha que mensagem atual, esse foi meu primeiro vídeo na internet, irmão, eu tinha 18 anos de idade. E isso é louco, assim, agora que a gente cresceu, né, é engraçado, porque quando eu falava disso aqui, 10 anos atrás, ninguém falava disso, sacou? Os únicos vídeos educacionais que tinham na internet era tudo, desculpa, cara, era tudo raso, era tudo medíocre, era só musiquinha, dancinha, as coisas infantis superficiais que sempre tiveram. E eu cheguei falando de uma coisa bem diferente, cara, de estudar, de entender, de demonstrar, criticando essas coisas, já tem um pouco dessa crítica nesse vídeo aqui, né? E talvez hoje a gente se tornou um canal grande, né? Temos mais de 1 milhão de inscritos, nos tornamos aí a maior escola de exatas no país, eu sei que a gente é uma grande referência a muita gente, e aí um monte de gente começa a incorporar um pouco do nosso curso. O que eu nem vejo problema, mas eu nem sei se a galera incorpora porque eles acham que isso vai funcionar, já que a gente cresceu por conta desse discurso, não acho que foi por conta desse discurso, né? Mas nós crescemos com esse discurso, com esse posicionamento, então eu vejo muitas pessoas copiando e fazendo o que a gente faz. Se elas acreditam naquilo, eu acho ótimo, né? O ruim é talvez a galera copiar isso sem nem acreditar, só por achar que porque a gente cresceu e tem esse posicionamento, esse é o posicionamento que deve ter tido, né? Que se deve ter, mas enfim. O fato é, olha que interessante, cara, por conta disso, eu já vi algumas pessoas, né, me acusando, né, de usar esse discurso só como um marketing. Não, cara, isso aqui é o que a gente acredita, tá aqui. 11 anos atrás, primeiro vídeo na internet. O nosso marketing é a nossa verdade, o nosso marketing é o que a gente acredita. Isso vende bem, né? A verdade vende. A gente acredita nessas paradas, irmão. O que a gente faz, a gente acredita no negócio, sacou? E esse discurso aqui é o mesmo, cara. Você pode falar o que você quiser, irmão. Mas tudo que eu falo aqui, que eu maceto, há 10 anos atrás eu falava. E vou continuar falando. Inclusive tem gente que acho que quem acompanha o canal, né, há muito tempo, fica talvez um pouco chateado, não sei, eu recebo um pouco esses comentários. Ah não, Guizó, de novo essa prosa. Ah não, Guizó, só esse vídeo aí e tal. Só, cara, eu já falava isso há 10 anos atrás. E vou continuar falando pelos próximos 10. Eu entendo, talvez, para quem é muito fã e acompanha vários vídeos, ou quase todos os nossos conteúdos, talvez em algum momento pode ficar meio repetitivo, cara. Mas eu falo disso há 10 anos, falo até hoje e vou continuar falando por mais 10. Por quê? Porque eu acredito, continuo acreditando que essa é a mensagem mais importante que eu tenho que transmitir. Sacou? É isso. Talvez seja um pouco repetitivo para você que consome muito conteúdo e parece que esse modo de pensar já é normal, mas não é normal, irmão. No nosso país, 95% da galera se forma no ensino médio sem saber o básico de matemática. A galera não acerta nem 30% das questões de física no Enem. Nota média da galera. Se você for ver, saiu aqui agora. No exame de proficiência feito para professores, tipo um Enem para professores de matemática, para avaliar o nível de proficiência deles, uma prova muito básica, muito básica. Um bom aluno do universo narrado consegue fazer e mandar bem nessa prova, menos da metade dos professores atingiram o nível mínimo de proficiência. Então o nível é muito baixo dos estudantes, dos professores, de todo mundo, irmão. Então essa continua sendo a mensagem mais importante que eu tenho para dizer. Então, enfim, peço desculpa aí a quem às vezes acha que eu sou repetitivo demais, às vezes chega esse comentário, mas tá aqui, irmão. 11 anos atrás eu falava disso, falo até hoje e continuarei falando por mais uma década, 2, 3, quantas for preciso. Eu acredito que o nível da educação brasileira ainda é muito, muito baixo. Pense em você, quando teve contato com essas ideias, o tanto que isso abriu sua cabeça. 99,9% da população brasileira ainda não teve contato com essas ideias. Ainda enxerga a educação de uma forma muito utilitária, muito rasa, muito superficial, enfim. Então eu continuarei falando dessas coisas. Mas muito legal, cara. Olha pra você ver que louco, né? Isso não mudou. A forma de ver a educação, o que ela significa, o poder transformador dela e como ela deve ser feita, continua sendo a mesma. Foi essa perspectiva que me fez pedir demissão das grandes escolas que eu trabalhei, porque essa visão de educação não encaixava ali, sacou? E aí daí surgiu o Universo Narrado. Pô, só legal, assim você cara. vai ter capacidade de escolher para que aquilo vai poder ser usado. Então a gente tem que entender a matemática como uma arte, mano. Você tem e precisa ter total autonomia para fazer o que você quiser com aquilo. Você de fato pode fazer o que você quiser com aquilo. E talvez a matemática até seja mesmo uma arte. O mais importante nem seja o conhecimento em si, mas a imaginação e a criatividade que vai nos dar a capacidade de usar aquilo em diversas situações e aplicar aquilo para realmente produzir alguma coisa. E eu não tô viajando e nem foi eu quem disse essa bagaça aí, não. Foi um tal de Alberto, mano. Imaginação é mais importante do que o conhecimento. Poxa, esse com certeza foi um cara que sabia a resposta para essa pergunta. Então a parada é essa, mano. Vamos tentar enxergar o conhecimento em si, não só a matemática e a física, como ferramentas mesmo. Vamos tentar compreender aquilo bem, entender de onde veio, como que aquilo foi desenvolvido, para que a gente tenha a capacidade de escolher para que aquilo vai ser usado. Então o bagulho é esse aí, mano. Tô dentro, mano.
Ô galera, valeu loucura que é demais. Se você assistiu até aqui, já ajudou muito. Basicamente é isso aí. A gente tá criando esse canal aqui para postar aulas de física, matemática, futuramente engenharia ou o bagulho que for, com o intuito de apresentar uma ferramenta de forma completa. Vamos tentar demonstrar e provar todas as equações, tentar falar o porquê de cada coisa, não só jogar a fórmula para você decorar. A gente quer realmente passar uma parada para que vocês entendam aquilo, para que vocês entendam da onde que aquilo vem e para que vocês mesmos possam desenvolver a capacidade de escolher para que aquilo vai ser usado e definir as aplicações que aquela ferramenta vai ter. Então a parada é essa. 18 anos que o maluco tinha, irmão, ele não fazia a menor ideia do que ele tava criando, ele não fazia a menor ideia, ele só queria compartilhar ali a visão de mundo, as coisas que ele tava percebendo e tal. Então é isso, cara, se você é jovem, meu irmão, às vezes você não tem dimensão de alguma coisa que você vai começar a fazer, do que aquilo pode se tornar, mas você acredita naquilo ali, cara. Mesmo que você não se sinta totalmente pronto, cara, vai lá e faz, irmão. Você aprende na jornada, você melhora é fazendo, é na travessia, né? Guimarães Rosa falava disso, né? Tem até esse trecho aqui, ó. Daqui a pouco eu falo sobre esse livro aqui, né? Esse cenário tá montado, porque a gente fez uma live aqui ontem de lançamento do livro e tal. Olha que louco. O real não tá na saída nem na chegada. Ele se dispõe pra gente no meio da travessia. Olha que bonito. A fórmula é a chegada. Decorá-la é pular a viagem inteira e acordar no destino sem saber como se chegou lá. Eficiente talvez, mas vazio. O que esse livro propôs foi outra coisa, percorrer o caminho, a travessia, a jornada. Ver de onde cada símbolo veio, que pergunta o originou, que pessoa se recusou a aceitar o inexplicado e foi atrás da resposta. O real da matemática não está no resultado encaixado no fim da prova, está no meio, no raciocínio que o torna inevitável. Se algo ficou dessa travessia, que seja isso. Não uma lista de fórmulas, mas uma maneira de ver o mundo. Ah, caceta, irmão. Nossa, arrepiei, cara. Tá maluco? Eu vivo essa parada, irmão. Eu acredito nisso há mais de uma década, sacou? E nada mudou. Enfim, isso aqui é só um parênteses. Isso aqui é um material, se você quiser conhecer, o link tá embaixo, o Guia de Fórmulas Explicáveis, né? Que explica todas as formas. Como esse cara ia ficar orgulhoso de ver essa parada. Nossa, cara. Pô, bicho, Tá maluco, cara? Esse cara ia ficar orgulhoso de ver essa parada que a gente fez. Eu não fazia a menor ideia do que ia virar esse negócio. Eu sempre acreditei, cara, que o poder da educação, em geral, é pouco eficaz, exceto nas felizes ocasiões em que ele é quase supérfluo. Eu vivi uma parada muito legal ali, cara, nos meus 17, 18 anos de idade, de poder abrir minha cabeça, cara, expandir minha forma de pensar, descobrir um sistema de pensamento, de construção de ideias, ter prazer naquilo, no estudo, cara, um monte de coisa que durante minha vida escolar inteira passou completamente despercebido por mim. E quando eu descobri isso, eu queria só fazer, possibilitar, auxiliar com que outras pessoas também pudessem viver aquilo que eu vivi. Né? Poder transformar da educação, de ampliar o raciocínio, de entender que tudo aquilo que você memorizou a vida inteira, na verdade, tem toda uma estrutura bela, profunda, rica, bonita, que estudar pode ser prazeroso, tudo isso, cara. Tudo isso. E esses livros aqui que a gente publicou, cara, o Guia de Fórmulas Explicáveis, né? Tem um volume de física, tem um volume de matemática. Apesar do nome, né? Não gostaram de fórmulas, pra você memorizar elas e pra você sacar um dia antes da prova, não, cara. É um livro completo que explica justamente como esse camarada falou, da onde que cada fórmula vem, como ela foi construída, como é que ela funciona, além de exercícios resolvidos, focados em prova, etc, né? A gente tenta fazer uma interseção entre o pragmatismo, que eu sei que você precisa, que é dominar a parte mecânica de operacionalizar, de fazer contas, a gente tem como isso cai na prova, então tem vários exemplos resolvidos de provas e tal, mas principalmente, cara, como eu li aqui para vocês, esse livro aqui, ele foca na travessia, não é na chegada. A chegada é a fórmula, mas a gente acha que o meio do caminho, como é que o que você faz, o que você constrói para chegar lá, é o que faz diferença. Enfim, se quiser conhecer o material, tá aí, não é tanto sobre material não, esse cenário tá montado porque a gente tá gravando uns anúncios, algumas coisas aqui, mas esse camarada ia ficar muito orgulhoso, cara, dessa parada que a gente fez aqui, né, talvez a materialização em livro do que ele estava dizendo. Mas nos últimos 10 anos sempre foi isso que conduziu a nossa jornada aqui no Universo Narrado. A gente está postando as videoaulas nessa intenção. Tem muito vídeo rolando aí, acompanha aí. As videoaulas em si mesmas, elas estão num formato um pouco diferente. Um formato mais focado em conteúdo. Eu não vou aparecer com essa cara feia aqui, distraindo e atrapalhando ninguém. Um formato que eu particularmente acho mais didático e melhor para aprendizado. Era um formato só mostrando o papel ali e tal, né? Só minha mão que aparecia. Mano, eu nem sei, velho, mas a galera que grava vídeo pede like. Então, eu vou pedir, né, mano? Deve ser coisa boa, imagina. Então, dá o like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra você acompanhar daqui 10 pra anos, frente meu tudo que a camarada, gente vai 10 tá anos. postando.
E compartilha o vídeo aí, velho. Compartilha aí no Facebook, compartilha no grupo de estudo da sua sala, do cursinho. Manda pra aquele No camarada aí que Facebook, tá né? meio Na agarrado época na não tinha Instagram, a galera usava aquele camarada Facebook. que tá no ano de vestibular, precisando de aprender as coisas de verdade, não só decorar. Ou para aquele mano que é interessado e curte aprender. Então o bagulho é esse, galera. A gente já tá desenvolvendo um curso completo de trigonometria, desde o mais básico. A gente já postou uma boa parte do Saudoso curso, a curso gente de tá tentando desenvolver outra trigonometria parte. Tem aqui uma do playlist que tem o Livre. curso Alguém conhece? completo. Quer dizer, ainda não tá completo, mas em breve vai estar. Vocês já podem ir acompanhando. Tem um de geometria plana que já tá quase saindo. A gente tá fazendo uma introdução boa pra geometria plana, postando e demonstrando bastante coisa. Então é isso aí, galera. Obrigado demais pela atenção. Ajuda a divulgar o canal, compartilha a palavra aí. Pode comentar aí, mandar sugestão, fazer crítica, xingar, faz o que você quiser, mano. Faz alguma coisa, né, mano? E é isso aí, velho. Valeu demais pela atenção. Acho que o vídeo já tá ficando bem maior do que eu imaginava. Mas Animal. muito obrigado. Ajudem mesmo a divulgar. Valeu e é nóis. Pô, cara, esse maluco aqui fez uns negócios foda, hein? Cara, vamos ver os comentários da galera? Tô morrendo com o Guizoli mais novo, imagine, já era top desde o início. Ô, esse aqui é animal, ó. Incrível como ele tinha a mesma essência desde o início. Cara, a mensagem central é a mesma, né, cara? E assim nasceu um monstro. Legal. Sotaque mineiro não passará jamais por 10 anos atrás. O algoritmo me mandou isso agora. Ai, ai. Aí era só a capa do Guizoli. Ó, esse aqui foi animal. Um jovem menino que ainda não sabia o impacto que causaria na vida de tantas pessoas. De fato, não fazia a menor ideia, irmão. A menor ideia. Vamos ver. O que mais que temos aqui? Ó, desde essa época ele já falava como se fosse fazer o guia de fórmulas explicáveis, né, cara? Caraca, irmão. O Pirula comentou aqui nesse vídeo, não sei como é que ele veio parar aqui. Espero que esteja bem o Pirula aí, né? Passou por uma dificuldade aí, né, cara? Problema de saúde. Até falei que eu não, brother, meu quarto sempre foi assim. Ele perguntou, né? Se isso aqui foi um cenário, né? Você rabiscou a parede pro vídeo, não, cara. Como eu disse, depois se vocês quiserem, comenta aí embaixo. Eu dou um pulo lá na casa dos meus pais, eu acho que tá assim até hoje. As paredes todas rabiscadas de formas, as coisas que eu aprendendo e tal, cara. Eu tava muito imerso nesse mundo, nessa transformação que eu tava vivendo e compartilhando isso com as pessoas, né? Cara, o último recado aqui, né? Espero que você tenha curtido aí, cara, a prosa, o vídeo. Foi uma troca de ideia aqui, de coração aqui mesmo, com vocês. Eu queria deixar um último recado aqui, que é o seguinte, cara. Eu já falei isso algumas vezes, aprendi isso lendo um livro. A gente costuma subestimar muito o que você consegue fazer no curto prazo. Então começou o ano, você fala, não, eu vou pra academia e tal, eu vou meter o shape e tal, e daqui 3 meses eu tô com shape. Não tá. Em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses, não muda assim a vida de ninguém, né? Você vou estudar e tal, e cara, vou viajar lá, fazer um intercâmbio, sei lá, vou pra um outro país e em 6 meses vou aprender o idioma. Não vai, cara. Sacou? A gente subestima muito, a gente acha que em 1 mês, em 1 semana, né, vai mudar a sua vida. Não vai, não. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente superestima o que dá pra fazer no curto prazo, a gente subestima o que dá pra fazer no longo prazo. 1 ano, 2, 3, 5, 10, 11 anos. Trabalhando com consistência, estudando, construindo, fazendo a mesma coisa, acreditando na mesma coisa. Eu não conseguiria conceber tudo que a gente fez aqui, cara, no Universo da Rádio, tornar um dos maiores canais de educação, a maior escola de rapazes do país, montar uma editora, publicar livros, cara, que conseguem superar em muito os livros que eu tinha acesso e estudava e me deslumbrava a compreender novas ideias. Poder proporcionar com que outros jovens com esses livros vivam aqueles mesmos momentos de epifania que eu vivi aos 17, 18 anos de idade, descobrindo a matemática, a física, descobrindo o universo inteiro. Eu não faria a menor ideia, cara, que a gente poderia fazer isso. Mas esse é o recado, né? A gente subestima o que dá pra fazer 2, 3, 5, 8, 10 anos. Trabalhando, construindo, fazendo um pouco por dia. É juros compostos, né? É matemática. Se for ver a equação dos juros compostos, né? Uma exponencial, ela vai crescendo, crescendo de forma módica. Quase nem percebe. Depois, bum, dá uma porrada. Então fica aqui o recado, cara. Você que tá aí estudando, começando a construir a sua vida, trabalhar, você vai entrar na faculdade, ou você já tá numa faculdade e tal. Meu irmão, você não vai mudar a sua vida em 6 meses, em 1 ano. A gente costuma superestimar muito o que dá pra fazer em pouco tempo, mas você não consegue mensurar, cara, onde você consegue chegar em 10 anos de trabalho, de consistência, fazendo escolhas boas, escolhendo a virtude no lugar do vício, abrindo mão do que vai te fazer mal, escolhendo o que vai te fazer bem, o que muitas vezes é difícil, uma decisão difícil no curto prazo, mas no longo prazo é muito boa, etc e tal, e repete isso, porque esse é o lance, né? Poucas pessoas conseguem sustentar, não é isso? Poucas pessoas conseguem sustentar. Você toma a decisão, cara, vou parar de comer porcaria e vou na academia. O cara faz isso por 1 mês, 2, 3, mas o lance é fazer por 6 meses. Você fazer todos os dias, mas não por 1 semana, não por 1 mês, mas por 6 meses. E depois você faz o quê? Por mais 6 meses. Você fez por 1 ano. E depois você faz por mais 1, você fez por 2 anos, faz por mais 3 anos. Aí, irmão,
4, 5, pum, aí isso aí transforma a sua vida, sacou? Enfim, começou lá atrás, esse cara começou a parada, mas várias outras versões dele mantiveram, melhoraram, continuaram consistentes, firmes, acreditando na mesma coisa. E aí, depois de 10 anos, a coisa chegou lá. Lógico que, cara, pô, se você quiser, eu posso trocar essa prosa com você em outro momento, porque esse vídeo deve estar grande demais. Mas várias vezes eu pensei em desistir, abrir mão desse negócio de internet, dava trabalho demais, eu punha muito dinheiro, comprava equipamento, eu não tinha retorno nenhum. Pô, quantas vezes, cara, nesse mesmo quarto aqui na casa dos meus pais, eu não deitava lá, e aqui tudo rabiscado lá na parede, e o quadro de giz cheio de conta, e eu olhava e deitava na cama, como, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos, e pensava, cara, o que eu tô fazendo, bicho? Sacou? Pondo tempo e energia nesse negócio. Quantas vezes, né? Não passei por esses dilemas, mas me mantive firme ali e tal, enfim. É outra prosa, essa prosa é para outro dia, né? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. E se quiser conhecer o Guia de Formas Explicáveis, cara, por material animal, a gente teve que fazer uma capa, uma arte, uma apresentação à altura, porque aquele maluco ali merece, cara. A arte e a apresentação, ela tem que estar à altura do que é o livro, do que é o conteúdo que a gente construiu aqui. Tenho certeza que isso aqui vai impactar a vida de milhares de estudantes aí, proporcionar para eles aqueles mesmos momentos de alegria que eu tive lá atrás. Saperialdi, senhoras e senhores, Saperialdi. Agora você já sabe para que você vai usar isso aí na sua vida.